Marguerite me telefonou solicitando outra sessão de vidas passadas. Quando chegou, explicou que não conseguira escrever porque se sentira ansiosa em todas as tentativas. Tinha conversado com seu psicoterapeuta e queria analisar questões de poder pessoal. Rapidamente, ela se viu na época romana, talvez na própria Roma, como um senador chamado Stentorius. Ela e outro homem estavam indo para uma reunião para discutir um embate entre os deuses. O povo estava dividido em muitas facções. Stentorius era a favor de uma abordagem racional. Ele achava que os velhos deuses eram muito caprichosos, frívolos e imprevisíveis. Deveria haver uma maneira de conseguir que o povo tivesse menos medo e fosse menos facilmente manipulado por alguns sacerdotes inescrupulosos. Ele fez um discurso defendendo mais clareza e que os augúrios tivessem sua importância minimizada. Os sacerdotes não gostaram, mas outros líderes concordaram que a república não deveria estar à mercê de deuses irracionais. Um sacerdote agitador então tomou a palavra e pôs a culpa de um recente terremoto na inadequada comunicação com os deuses. A multidão se agitou e alguns dos líderes, entre eles Stentorius, foram perseguidos na cidade, até que os soldados restaurassem a ordem. Stentorius passou a viver precariamente com um guarda-costas, mas os sacerdotes subornaram um de seus servos para envenenar sua comida, levando-o a uma morte dolorosa. Quando examinou essa vida até o fim, Marguerite expressou sua frustração por ter sido intimidada pelos sacerdotes. Não conseguia ver o que poderia ter feito, a não ser não manifestar sua opinião ou falar de uma maneira que não desafiasse publicamente os sacerdotes, por mais que estivessem perturbando o funcionamento da república. Estava angustiada por ter tido a coragem de falar e ter morrido por causa disso, embora tivesse ganhado uma nova visão do divino. Em razão de ser uma persona moderna, disse-me que algumas pessoas ainda se comportavam como os antigos sacerdotes, e que perdurava nela o sentimento de vítima. Então, sugeri que analisássemos outra vida passada para ver se podíamos obter um ângulo diferente das coisas. Quando Marguerite se viu como uma curandeira, na antiga África Ocidental, a princípio ficou encantada e pensava, finalmente estou trabalhando com o divino e recebendo reconhecimento por isso. Era uma mulher que usava uma saia de ráfia, ornamentos de pena e sacudia um espanador. Estava tratando de uma irmã cujo parto havia sido difícil, mas o tratamento não deu resultado e ela morreu. Ela ficou arrasada porque raramente seus pacientes morriam. Então começou a se preocupar com a eficácia de seus métodos de cura. Marguerite, não descobrimos seu nome africano. Aprender as técnicas com um curandeiro que vivia em outra vila e que lhe dissera que os humanos não controlam os espíritos. Mas ela não acreditava nas excentricidades dos espíritos, nem em sua desobediência, daí querer descobrir uma maneira de controlá-los e fazer as coisas acontecerem. Envolveu-se em práticas de magia negra. Uma criança de outra vila foi raptada e sacrificada. Marguerite não admitiu imediatamente o que tinha realizado o sacrifício. Depois de ver várias vidas em que tinha sido vítima, foi um choque descobrir que, dessa vez, não tinha nada do que se orgulhar, encarnada como africana, sacrificar a criança. Com isso, acreditava absorver a força da criança e obter mais poder sobre os aldeões, particularmente em relação à capacidade de vencer doenças. Tornou-se, então, mais eficiente e muito mais respeitada. Como poderosa curandeira, a vida andou bem por algum tempo. Todavia, mais tarde, começou a sentir um medo interior, provavelmente por ter ultrapassado os limites, até que finalmente se matou com uma faca enfiada na garganta. Depois da morte, Marguerite voltou ao mundo espiritual, analisou sua vida e percebeu que, querendo ser mais eficiente, perdera o controle porque não conseguira perceber ou aceitar que a vida de sua irmã tomara um rumo determinado. Verificou que tinha razão, seus problemas eram mesmo de poder. E difícil ver as pessoas sofrerem, mas preciso ter paciência com o processo de cura.
Quando falou novamente com seu guia Banonda, soube que naquela sessão ela havia resolvido muitos desequilíbrios. Percebeu que era o momento de manifestar poder sem manipulação, interferência ou violência, e experimentar sua eficiência e prestígio. Banonda encorajou-a. Disse a Marguerite para superar o medo que, para a ocasião, era inadequado, porque dessa vez seria ouvida pelas pessoas. Aconselhou a deixar que as coisas se desenrolassem em seu próprio ritmo, é tudo uma questão de tempo. Afiançou-lhe, ainda, que se as coisas saíssem do rumo, daria um sinal para que diminuísse o ritmo. Se estivesse no caminho certo, receberia uma resposta positiva. Disse-lhe também que não precisava lutar contra a oposição porque, dessa vez, outros o fariam. Marguerite saiu da sessão sentindo-se muito mais otimista, mais calma e menos preocupada com os resultados. No momento em que escrevo este artigo, ela está terminando seu livro sobre espiritualidade e distribui seu material para muitas pessoas interessadas. Acho que ela precisou se ver sob uma luz ruim, como autora de um crime, e não só como vítima, para assim dominar o medo interior de enfrentar forças e poderes opostos. Quando percebemos que podemos escolher agir para o bem ou para o mal, isso reduz a força de qualquer oposição. Entendemos que as pessoas do lado oposto podem ser tão honestas quanto nós em suas opiniões, e que a maioria não é inerentemente má geralmente. É difícil a pessoa se permitir viver o papel desagradável de vilão. Podemos nos acostumar a nos ver como vítimas em muitos aspectos de nossa vida, supondo que todo mundo, do guarda de trânsito ao coletor de impostos, está ali para nos pegar. Foi mais fácil para Marguerite experimentar o papel de má depois do que visitou o mundo espiritual, onde todos nós nos vemos como iguais e entendemos as guinadas e os caminhos tortuosos do karma, atinando que tudo é planejado e escolhido, e que, em geral, estamos no rumo certo. 25. Uma parceria espiritual em evolução. Jonathan Yorks, Boston, Massachusetts, psicoterapeuta, instrutor assistente de Vive no Newton Institute, em psicologia espiritual do self e terapia clínica e espiritual de regressão, hipnose. Esta história mostra que personalidades aparentemente opostas na Terra podem ser espíritos complementares, membros do mesmo grupo, no mundo espiritual, e destinados ao mesmo aprendizado. Ron e Sharon descobriram que, ao longo de vidas passadas e durante o tempo em que estiveram juntos no mundo espiritual, ajudaram-se a atingir seus objetivos pessoais e a entender os propósitos de vida. Embora esse casal possa assumir a responsabilidade sobre seus problemas individuais e evitar o comportamento autodestrutivo trabalhando como uma dupla, esses desafios tornam-se menos pesados e mais produtivos. Objetivos externos podem satisfazer necessidades internas, como um crescimento a longo prazo. Este caso nos mostra dois espíritos que trabalharam em harmonia no mundo espiritual, antes da vida física, e nos apresenta métodos terapêuticos não tradicionais, que podem ser de grande valia a casais que buscam terapia para melhorar seu relacionamento na Terra. Quando Ron e Sharon me procuraram, intuíam que tinham se encontrado por alguma razão, mas não sabiam especificamente qual era. Viviam um impasse no relacionamento. Eles se conheceram tarde na vida, Ron já tinha mais de 50 anos e Sharon, pouco mais de 40. Ambos já tinham passado pela experiência de um primeiro casamento. Ron era o diretor executivo de uma organização de saúde, na qual Sharon era contratada. Eles se perguntavam que rumo tomaria o relacionamento. A experiência de ver resultou numa profunda compreensão daquela parceria espiritual. Ron admitiu que se sentia mais à vontade em cargos de poder. Descobrimos a ressonância dessa característica em sua mais recente encarnação, como uma mulher que morreu tragicamente, na Iugoslávia, depois de ser violentada por soldados alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Sharon não estava nessa vida com Ron, pois, como veremos adiante, suas vidas em comum eram intermitentes. Aparentemente,
Isso permitia a ambos crescerem individualmente antes de se juntarem de novo em outras vidas. Todos os espíritos de um grupo têm formas próprias para trabalhar juntos ou separados em diferentes encarnações, de modo a alcançar seus objetivos. Ron deixou essa vida passada com um sentimento de desamparo e impotência que lhe contrabalança hoje, esforçando-se para estar em posição de autoridade tanto na vida profissional quanto na pessoal. Isso está evidente em seu relacionamento com Sharon. Quando há um desentendimento, ele fica muito agitado, inflexível e argumentativo. Sharon descreve-se como um espírito suave, dotado de energia amorosa, que evita lutas de poder e se esforça para manter a paz. Entretanto, percebi que elementos de agressão passiva no relacionamento entre Sharon e Ron estão causando conflitos. Primeiro, conduzi Sharon a vidas passadas. Quando trabalhamos com outras vidas numa sessão, a entrada pelo portal espiritual pode não se dar logo depois da vida passada mais recente. Em geral, gosto que o paciente escolha em que vida quer vivenciar a cena da morte, para evitar uma experiência muito traumática. Sharon descobriu que, no século passado, ela e Ron foram proprietários de uma loja nas planícies da América. Nessa vida, os papéis sexuais estavam invertidos. Sharon descreveu uma vida de frustração como um marido incapaz de aplacar a insatisfação da mulher, Ron, que se ressentia de ser dona de casa e mãe. Hoje, é possível para Sharon entender a insatisfação de Ron quando se depara com ela. Mais adiante, vamos descobrir que Sharon e Ron tinham um acordo espiritual de ajuda mútua, por longos períodos. Tentariam entender melhor o uso do livre-arbítrio mantendo a individualidade, mas, ao mesmo tempo, avançando juntos. Sharon foi a primeira a passar pelo processo de vida entre vidas. Na primeira parada no mundo espiritual, em reunião com seu conselho de anciãos, soube que sua missão era entender o uso do livre-arbítrio. Seu nome espiritual é Euplex, abreviado para Plex. Ela se viu com uma energia mais feminina cuja tonalidade central era azul e rosa na borda. Nota: nas auras espirituais, não humanas, o núcleo ou corpo principal de um espírito representa seu estágio de evolução, enquanto o halo ao redor das bordas revela suas atitudes, crenças e aspirações. Fim da nota. Essa foi uma informação útil para Sharon. Ela descreveu aspectos de seu caráter espiritual, teimosia, sensibilidade, coragem e busca de uma eterna e equilibrada sabedoria. O grupo a que Sharon e Ron pertenciam contava com 2 guias. O guia que trabalhava primordialmente com Sharon chamava-se Rio e era de um azul profundo. Rio aguardava na reunião do conselho. Ela o considerava um sábio mentor e amigo. Plex também contou que seu conselho era constituído de 4 membros e presidido por uma luz púrpura chamada Lia, que teve uma atitude muito profissional. Trarei aqui nosso diálogo nesse ponto da sessão. Jonathan, Plex, o que Lia pode nos dizer sobre o trabalho que você está realizando como espírito? Sharon, ela diz que tenho tentado entender o uso do livre-arbítrio no exercício da autoridade. J. Como você está se saindo? S. Luto com isso. Tive muitas vidas em que ocupei posição de liderança, mas exagerei, para compensar a disposição natural de seu espírito. Finalmente, em minha vida na África, entendi por que uso com bom senso o livre-arbítrio com relação ao poder e autoridade. J. O que você pode dizer sobre essa vida? S. Meu nome era Tirta. Uma princesa tribal que viveu por volta de 1000 a.C. Foi uma vida que envolveu compaixão. Criei programas educativos em prol de alimentação e abrigo para mulheres da tribo que tinham perdido os maridos em batalha. J. Diga-me por que você fazia isso. S. Nessa tribo, os homens eram responsáveis pela alimentação e abrigo. Houve uma grande batalha contra uma tribo rival e muitos homens foram mortos. Mulheres e crianças ficaram abandonadas à própria sorte, e eu quis fazer algo para ajudá-las. Sharon, evidentemente, sentiu-se bem em relação a esse aspecto de sua história.
em sua vida como Tirtha, pôde interagir com empatia e isso a fez sentir-se melhor. A troca do poder pela compaixão de suas atitudes a fez compreender melhor o papel do livre-arbítrio. Ron, como descobriremos em seguida, tinha que aprender a mesma lição. Mas Plex ainda precisaria aprender uma a outra, a escolha dos corpos físicos. Até sua encarnação como Tirtha, Plex tinha escolhido encarnar preferencialmente em homens de porte forte, porque acreditava que isso aumentaria sua probabilidade de sobreviver às adversidades da vida humana, inclusive a dominação das mulheres que até então prevaleciam na Terra. Quando finalmente escolheu viver num corpo feminino, descobriu um sistema emocional mais avançado que o dos homens e mais adequado à sua natureza imortal. Além de partilhar a vida com Ron em outras regiões do mundo, como China e Egito, Sharon relatou, em estado de transe, sua vida passada mais recente, ocorrida na Inglaterra, no fim do século XIX. Isso foi depois de sua vida com Ron nas planícies da América. Era uma mulher chamada Amélia, casada com Stanley Ron, um homem rico e poderoso que morreu no incêndio de seu estábulo, tentando salvar seus cavalos premiados. Em nossa conversa antes da sessão, ela admitiu que, na vida atual, quando ela e Ron discutiam, sentia um medo terrível de que ele a deixasse de repente e nunca mais voltasse. A impressão dessa vida passada, em seu corpo atual, fazia Sharon recuar durante os enfrentamentos. Só quando encontrou Ron em seu grupo espiritual, durante nossa sessão, foi que começou a entender a oportunidade de evolução que aquele relacionamento oferecia ao seu espírito. Depois do conselho, Plex encontrou seu grupo espiritual. Ron foi o primeiro a se apresentar, ela o chamou de Raia. Sua energia era masculina, tinha um núcleo verde e um halo cor de lavanda, diferente do dela. Segundo ela, sua natureza era de compaixão. É com essa qualidade do caráter de Raia que Sharon gosta de se relacionar desde sua vida como princesa africana, quando aprendeu muito sobre si mesma, embora não estivesse com Raia naquela vida. Durante nossa sessão, houve um momento em que Plex e Raia se abraçaram dentro de seu grupo espiritual, emanando um sentimento de profundo amor. Então perguntei: J, enquanto você e Raia se abraçam, diga-me, existe uma vida de real importância que nos permita entender o atual relacionamento de vocês? S. Sim. J. Que vida foi essa? S. Foi a nossa última vida na Inglaterra, minha vida como Amélia. J. Como essa vida explica seu relacionamento com Ron hoje? S. Escolhi um papel submisso numa época de opressão, quando os homens tratavam as mulheres como propriedades. J. Ainda continuando a pressionar a paciente, e como isso nos permite entender o relacionamento entre Sharon e Ron. S. Escolhi continuar aprendendo a lição que foi designada para nossa vida. Eu trabalho para ele, e meu chefe. Estou tentando controlar os sentimentos desfavoráveis que tive por ele em minha vida como Amélia, e Raia está trabalhando sua impulsividade e necessidade de dominar os outros. J. O que é importante nisso? S. O fato de trabalharmos como um casal. Os papéis que desempenhamos em nosso relacionamento profissional são úteis em nossa vida pessoal. Estamos ambos explorando o uso do livre-arbítrio e isso ajuda em nosso aprendizado individual. J. De que forma? S. Como Sharon, tendo a submeter-me à energia agressiva, e Raia, espírito de Ron, está trabalhando para deixar de controlar os outros, embora ainda não tenha tido sucesso nesta vida. Inconscientemente, extraímos um do outro os problemas que estamos trabalhando. H. Que problemas especificamente vocês estão trabalhando? S. Estou tentando entender o uso do livre-arbítrio relacionado ao sentimento de opressão, e Raia está tentando aprender como ocupar uma posição de poder sem a necessidade de controlar. Sou um bom contraponto para Raia, porque já passei por essas questões e as compreendi. Posso entender sua luta, lembrando de sua natureza espiritual.
Sharon saiu da sessão com uma profunda consciência de seu relacionamento com Ron. Agora era a vez de Ron explorar suas experiências de vidas passadas e ver. Ron tomou conhecimento de que era sua missão trabalhar o livre-arbítrio numa vida passada, na província chinesa de Sonxi, no século XVII, quando fora um homem chamado Ma Shi. Quando trabalhamos com casais na terapia de Veiv, descobrimos que, embora seus espíritos estejam juntos em muitas vidas passadas, certas lições importantes podem não ocorrer na mesma existência, em parte por conta do corpo humano que eles ocupam e pelo que ocorre circunstancialmente. Cada espírito é impactado de uma maneira diferente, dependendo de diversas condições. O espírito de Raia, no corpo de Ma Shi, viveu como trabalhador rural na terra de um senhor feudal que cobrava muito e dava pouco em troca, apenas o suficiente à sobrevivência. Com raiva, Ma Shi enfrentou maus tratos e submissão até se casar com uma mulher amorosa e compassiva, Sharon, a quem dedicou sua vida. A dedicação de Xian lhe trouxe uma paz que jamais alcançaria sozinho. Depois da morte da esposa, Ma Shi voltou a sentir ódio e acabou morrendo. Essa experiência de opressão tinha o objetivo de fazê-lo entender melhor o uso do livre-arbítrio em relação à impotência. A regressão a essa vida passada foi uma maravilhosa preparação para a sessão de Veiv que se seguiu. Depois de cruzar o limiar da vida eterna, Ron foi recebido por seu guia espiritual, Jipsun, uma luz púrpura de energia masculina. Aparentemente, era um guia mais experiente que Ryu, que estava trabalhando com Sharon no mesmo grupo espiritual. Como Raia, Ron descreveu quanto Jipsun era um espírito paciente e um tanto superprotetor. Lembre-se de que nossos guias são designados por razões específicas, segundo nossas ligações de caráter imortal, entre outras coisas. Jipsun lembrou Raia de uma de suas primeiras vidas no Egito, onde fora um escravo. Embora fosse bem tratado por seu senhor, Raia achou seu papel social difícil e foi ali que ele iniciou seu aprendizado. Descobrimos que Raia devia interiorizar a mensagem de que impotência não significa a perda do self. Acho que Sharon esteve com Ron em outras vidas no Egito, mas não nessa. Descobrimos que Ron e Sharon partilharam relacionamentos amorosos na Terra, mas sempre acabavam se separando prematuramente. Um ou ambos morriam muito jovens. Na sequência, perguntei-me o que encontraríamos na sala de seleção de vidas em relação às escolhas corporais de Ron. Ron descreveu a área de seleção de vidas como um espaço onde via seus possíveis corpos em imagens holográficas de tamanho natural projetadas ao seu redor. Esse campo holográfico alterava sua forma, dependendo da vida que era mostrada. Esse espaço era guardado por dois seres de luz prateada cujo propósito era ajudar no processo de seleção. Nota: a sala de seleção de vidas é, às vezes, chamada de anel pelos pacientes, indicando um círculo cercado por telas. É isso que Ron chama de efeito holográfico. Durante a escolha de nosso próximo corpo, nosso guia geralmente está presente, como aconteceu com Ron. Entretanto, sempre há outros seres evoluídos que se encarregam dessa área espiritual e que podem aparecer apenas como sombras. Alguns chamaram esses seres de senhores do tempo ou planejadores. Fim da nota. Seu guia, Jipsun, também estava lá. A Ron foram mostrados 3 possíveis corpos para sua vida atual: uma mulher paquistanesa, um homem asiático que vivia no Oriente e um outro caucasiano que vivia nos Estados Unidos. Ele rejeitou o corpo da mulher e do homem asiático porque não queria ter outra vida de opressão social, especialmente naquela parte do mundo. Ao rever a vida de Ron, Raia descobriu um corpo adequado ao seu propósito. Transcreverei nosso diálogo nessa fase da sessão, ainda sobre a área de seleção de vidas. J. Por que você escolheu esta vida? R. Era uma oportunidade de realizar o que não consegui realizar plenamente em vidas anteriores. J. O que você queria realizar? R. Trazer compaixão a uma estrutura de amor incondicional,
Conectar-me genuinamente com as pessoas. J. Se isso ocorrer, como vai afetar você? R. Vai me abrir, libertando meu egocentrismo, que interfere em minha capacidade de conectar-me com os outros. Tenho a tendência de personalizar as coisas. J. O que dificulta sua ligação com os outros? R. Preciso aprender a ser um indivíduo e, ao mesmo tempo, parte de um grupo sem exigir que os outros pensem como eu. Isso também tem a ver com as definições pessoais do self, com relação a um ambiente de interdependência para o bem-estar coletivo. E muito complicado. J. O que é especialmente complicado para você? R. Identificar-me com a harmonia e o altruísmo da consciência do grupo. Luto para ser um indivíduo integrado e estou melhorando. J. Eles lhe mostraram alguma coisa que possa ajudá-lo nisso? R. Sim, posso ver que terei oportunidades pessoais e profissionais nas quais serei desafiado a me conectar a grupos, precisando exercitar empatia e compaixão. Situações assim ameaçarão meu senso de self. J. Mais alguma coisa lhe foi mostrada? R. Vejo uma série de empregos aos quais procurarei relacionar instituições a pessoas e, dependendo de meu senso de self, poderei usar meu livre-arbítrio para tentar controlá-las ou descobrir a singularidade que existe em cada uma, deixando que ela se manifeste. J. Então o livre-arbítrio é um teste para você, e o que acontecerá se tentar controlá-las? R. Romperei os laços energéticos que alimentam a conexão. J. Você receberá algum sinal quando estiver alinhado com o self e com os outros, quando respeitar a singularidade deles. R. Tem um sentimento. E um sentimento de harmonia, com a natureza compassiva do espírito, uma sensação de paz interior. J. O que é preciso para que isso ocorra? R. Que os egos sejam respeitados, mas não exacerbados, para a satisfação de todos, não apenas de um. J. Quando olha para esta sua vida como Ron, nos Estados Unidos, vê mais alguma coisa que possa fazer parte desta viagem? R. Depois de uma pausa, num tom de surpresa, alguém importante está entrando em minha vida. É Sharon. Sei que é ela. J. O que lhe dá essa impressão? R. É o sentimento que tenho por ela em minha vida como Ron. Acabei de sentir. Pausa. Acho que entendi. J. O que? R. Ela será um catalisador que ajudará a me libertar do ego e atender a outras necessidades além das minhas. Tenho a tendência de me sobrecarregar com tarefas, personalizar as coisas e depois forçar os outros a fazerem o que quero. Ela me ensinará a ter paciência, equilíbrio e suavidade. Seremos parceiros. Posso dizer, com prazer, que esse casal mostrou benefícios imediatos após as sessões de V. Nelas, ele pôde descobrir sua parceria espiritual. Claro que isso pode ou não acontecer com outros pacientes. Depois disso, Ron e Sharon se mudaram para um lugar longínquo, em outro estado, onde trabalham juntos num centro holístico que fundaram. Da última vez que eu me comuniquei com eles, contaram-me que o negócio já tinha 8 meses e que o relacionamento caminhava cada vez mais cheio de compaixão, amor, equilíbrio e paz. 26. Desbloqueando uma missão espiritual. Dorothea Fouquet, Alemanha, membro do corpo médico do Stiftung Auswege, diretora da Academia Feuerlung, Instituto William Reich e psicoterapeuta holística. Benjamin é personagem de uma história extraordinária. E um homem alto, magro, pálido e aparentemente fraco. Tímido, reservado e sem energia, apesar disso, uma criatura gentil e inteligente. A sessão de Vivo levou a uma profunda e transformadora libertação de bloqueios físicos que estavam limitando sua vida. Havia um bloqueio crônico e doloroso de energia em seus sinos e na região do terceiro olho, na junção do nervo óptico com a região da hipófise. O que estaria por trás desse bloqueio? E a que levaria à remoção desse bloqueio?
Os problemas emocionais de Benjamin geraram um comportamento reservado e uma repressão emocional e sexual que se manifestava até em seu relacionamento com a mulher. No cerne de seu sofrimento, estava a busca frustrada de seu propósito de vida. Durante 4 anos, trabalhei com ele de maneira intermitente e, depois, por mais 2 anos, ele se submeteu a um tratamento regular de psicoterapia, em que usei vários métodos, como terapia da palavra, hipnoterapia e regressão a várias vidas passadas. O foco da terapia eram seus graves traumas de infância, e, com o tempo, essas sessões lhe proporcionaram uma profunda cura, mas foi a sessão de ver que finalmente dissolveu seus bloqueios e o colocou num novo e satisfatório caminho. Benjamin está agora com 30 anos. Quando o conheci, notei a extraordinária expressão de seu olhar. Em 30 anos de profissão, jamais vira olhos tão escuros, profundos e sinceros. Ele me fez lembrar as pinturas do rosto de Jesus Cristo. Nunca lhe disse isso. Mais adiante, o leitor saberá de sua experiência com Cristo. Benjamin estudou cinema na universidade. Frustrado com a vida acadêmica e desorientado, procurou a psicoterapia. Tendo feito algum progresso, pensou em trabalhar com medicinas alternativas e ingressou numa faculdade para aprender osteopatia e naturopatia. Mas nem assim conseguiu descobrir sua vocação. Apesar de ter recebido seu diploma, não começou a trabalhar como profissional de saúde. Ao contrário, foi trabalhar como motorista, entregando alimentos saudáveis. Tive dificuldade para entender e aceitar essa decisão, especialmente porque, a essa altura, ele já estava casado e tinha 2 filhos pequenos. Tinha responsabilidade com a família, mas estava bloqueado. Depois de 8 anos de terapia, Benjamin marcou uma sessão de ver. Benjamin trouxe várias perguntas para a sessão. Que parte de mim me impede de cumprir meu destino? O que me bloqueia e impede de concentrar minha energia em meus objetivos? O que posso fazer para alcançar esse entendimento e vencer meus bloqueios? Como posso me comunicar com a Terra para que entenda o que está acontecendo aqui? Existe uma tarefa específica para minha família neste mundo de rápidas mudanças. Por que não consigo sentir e expressar amor por minha mulher e pelos outros? Benjamin entrou fácil e rapidamente em transe profundo. Apesar de seus graves traumas, conseguiu lembrar de agradáveis experiências de infância. No útero materno, sentia que o seu corpo era fisicamente fraco, mas resistente. Seu espírito deslizou para dentro do corpo no 2º mês de gravidez. Meu corpo precisava de mim para sobreviver, explicou-me. Ele escolhera seu corpo como um bom canal de conexão com o mundo espiritual em razão de seu fascínio pela percepção sensorial e beleza terrena. O momento da encarnação, quando sua alma entrou no corpo, foi muito doloroso pelo fato de seu cérebro e seu sistema nervoso serem extremamente sensíveis, em especial na nuca, base do crânio e do cérebro. Quando a mãe se estressava, durante a gravidez, ele ajudava enviando-lhe luz. Ele ficou sabendo que viera para esta encarnação com 85% de sua energia espiritual e, por isso, às vezes sentia que não a estava utilizando adequadamente. Guiei a uma vida passada, em que se viu como um jovem chamado Agathos, vivendo numa comunidade religiosa de primitiva cultura mediterrânea. Ele não conseguiu definir a época nem a região, mas sabia que muita gente fazia peregrinações a esse templo, buscando cura e conhecimento. Seu trabalho baseava-se em técnicas para expandir a consciência de outras pessoas. E sua tarefa era aumentar os efeitos terapêuticos simplesmente pela concentração do pensamento. Era feliz na sua vida comunitária e com o amor da esposa e filhos. Estava maravilhado com o que acontecia dentro do templo e alegre em participar daquele precioso conhecimento, que lhe permitia fazer o bem a muita gente. Em suas simples palavras, e uma bênção. De repente, Benjamin viu uma cena de horror. Soldados romanos estavam atacando o templo e matando pessoas. Quase toda a comunidade foi assassinada,
inclusive sua família. Embora assustado e chocado, ele conseguiu fugir. Levou com ele um pergaminho precioso que conseguiu salvar. Em transe, não conseguiu se lembrar do exato conteúdo do pergaminho, sabia apenas que guardava um conhecimento sagrado para a humanidade. Durante a fuga, temeu que o pergaminho caísse em mãos erradas. Então, relutante, escondeu-o numa caverna, na montanha, e partiu para o norte, estabelecendo-se num vilarejo, onde tentou preservar e transmitir a pessoas escolhidas o conhecimento que tinha aprendido no templo. Entretanto, sentia-se sozinho, triste e com medo. Mais tarde, foi capturado pelos inimigos, torturado e acabou morrendo na prisão. Benjamin não conseguiu lembrar com exatidão dos fatos, apenas que não tinha revelado o segredo do pergaminho. Todas essas lembranças emergiram de um lugar muito profundo de seu ser, e ele pôde observar as angustiantes experiências a uma distância segura, como num filme. Então seu espírito deixou o corpo e iniciou sua viagem pela Ve. Benjamin vê inúmeros seres de luz acenando para ele, cada um com forma, tamanho e qualidades diferentes. Ele os percebe como seres angelicais. Nota: muitas pessoas acreditam na mitologia religiosa dos anjos. Assim sendo, a interferência consciente de um sistema de crenças anterior é sempre considerada quando um paciente em transe exclama ver anjos, geralmente no portal para o mundo espiritual. Jung acreditava que mitos reconfortantes eram expressões das necessidades básicas da humanidade. Acho que, desde o início da espécie, os seres humanos anseiam por guardiães espirituais que os protejam numa dificuldade contra um mundo quase sempre cruel. Acredito que a ideia de anjos como símbolos religiosos evoluiu para um arquétipo mental de guias espirituais. Nos primeiros estágios de nossa experiência, depois que cruzamos o portal da eternidade, os guias espirituais são às vezes interpretados como anjos com asas quando aparecem ao espírito recém-desencarnado, porque flutuam e têm uma luz radiante ao redor de uma cabeça eterna e dos ombros. Fim da nota. Tem lembrança de, em tempos remotos, ter sido um deles, e sente que um intenso e antigo laço os une. Eles cuidam do equilíbrio de poder no universo e até intervêm se alguém na Terra pede ajuda. O ser que está mais perto dele é uma pulsante luz azul-violeta que tem um nome impronunciável, cujo significado é, bem-vindo com radiante alegria. Surge outro ser, um gigante de aparência masculina, com pura energia avermelhada. Ele sente especialmente o corpo superior, um aspecto do arcanjo Uriel, que critica Benjamin de uma maneira gentil, mas firme. Apesar de todos os esforços de Uriel ao longo de muitas encarnações para enviar-lhe energia, Benjamin ainda se recusa a aceitá-la. Chegou a hora de mudar isso, porque trata-se de um dom. Há muito tempo, esse ser maravilhoso colocou um interruptor atrás do terceiro olho de Benjamin, mas, com o passar do tempo, travou na posição desligar. Nota: alguns sujeitos, quando em estado inconsciente, carregam lembranças, ideias e conceitos conscientes às primeiras fases de sua regressão espiritual. O chakra do terceiro olho é considerado, pelos crentes, a porta que leva ao reino interior do espírito mediante a consciência elevada. Fim da nota. Esse defeito foi provocado por uma experiência em sua vida atual, quando encarou um garoto agressivo que o tinha importunado com um olhar de ódio, acionado por seu terceiro olho. Apavorado, o garoto fugiu, tendo certamente visto, no olhar de Benjamin, a força de sua energia espiritual. Assustado com seu poder, Benjamin decidiu que nunca mais usaria nesta vida. Isso ocasionou o travamento do interruptor de Benjamin, o que nos fez lembrar da frase: tenha cuidado com o que você deseja porque, com certeza, acontecerá. Mas a história não acaba aqui. As revelações continuam à medida que a experiência de Ve prossegue. Benjamin percebe seu próprio espírito como uma luz em forma de gota que contém as cores violeta, azul, prata e ouro. Ele se sente exausto,
velho e assustado com as suas encarnações humanas. Assim que toma consciência desse estado, imediatamente recebe uma revitalização, um banho de luz branca líquida, tratamento promovido por uma equipe cujos membros barbudos parecem filósofos gregos. Essa equipe, então, o instiga a examinar com profundidade uma determinada experiência. Durante uma encarnação ocorrida séculos e séculos atrás, em que era uma sábia mulher, ele e outras pessoas com ideias afins tentaram, com a melhor das intenções, evitar que nosso planeta fosse vandalizado por um povo. Esse grupo tentou concentrar seu poder mental em uníssono, mas, aparentemente, a experiência deu errado. A energia telecinética implodiu e deslocou o terceiro olho de todos eles para a base do cérebro, provocando colapsos mentais. Foi profundo medo de enlouquecer que prendeu o interruptor de Benjamin na posição desligar. Esse medo tinha aparecido inúmeras vezes durante a psicoterapia, mas, surpreendentemente, a causa veio à tona. Benjamin, então, recebe instruções de sua equipe de tratamento para remover seu bloqueio. Eles o aconselham a treinar seu terceiro olho, cultivar conscientemente o contato com seu guia, mantendo sua força espiritual num nível produtivo, o que lhe permitiria receber instruções regulares. Eles lhe dizem que é o momento de abrir o coração e, acima de tudo, de se perdoar, dar e aceitar amor. Nesse momento, Benjamin vê uma forma iluminadíssima de olhos amorosos, uma imagem que ele percebe como Jesus Cristo, ou, talvez, uma projeção de sua aparência. As instruções continuam. Ele deve colocar sempre um cristal sobre o terceiro olho um outro em infusão e beber a água. Isso será benéfico a ele porque o ligará à natureza por meio da percepção sensorial do momento. Ele poderá sintonizar-se, cantando uma determinada canção. Na sequência, recebe a receita de uma pomada de ervas para colocar no pescoço, nos lábios, no terceiro olho e no chakra do coração. A equipe de tratamento lhe diz que sua tarefa na vida é usar os olhos para detectar as causas das doenças de seus pacientes e, depois, com a mão esquerda, remover a energia patológica negativa, transferindo com a direita de cura para o corpo doente. Avisam que, em breve, receberá receitas de cura de seu guia espiritual e que deverá deixar para trás o medo de destruição da Terra. Isso se dará à medida que desenvolver mais confiança em si no mundo espiritual. Com essa confiança, forças poderão ajudar a humanidade. E o mais importante, ele poderá colocar tudo isso em ação logo depois da sessão. Depois veio a promessa de uma visita a xamãs da América do Sul, uma rede de pessoas com um pensamento semelhante ao seu que, em consequência da ligação com ele, disseminará seu trabalho de cura. A missão de seu espírito é enriquecer o universo com os efeitos de sua sede de conhecimento, curiosidade, aprendizado e integração. Ele e sua família são luzes na escuridão. Seu nome espiritual, Azurol, ou Azurel, tem ligação com o elemento azul e prata da água. Em seguida, Benjamin teve um vislumbre de sua primeira encarnação e viu rochas em outro sistema solar, fora de nossa galáxia. Ele encarnou ali, para experimentar a consciência da matéria densa, e sentiu muito prazer ao saber que estava unido ao todo. Sua primeira encarnação terrena como ser humano ocorreu na Idade da Pedra e ele pôde sentir uma centelha divina no centro do corpo. Assim, essa surpreendente sessão cósmica de ver chegou ao final. Benjamin disse-me, alguns dias depois da sessão, participei de uma reunião de pais e mestres. Durante a reunião, pude ver distintamente uma figura angelical de pé a um canto. O fenômeno era tão claro e inequívoco, que tive a impressão de que poderia tocá-la, como se fosse uma entidade imaterial. Depois de algum tempo, esse ser revelou a razão de sua presença naquele grupo. Ele me disse que queria garantir o sucesso da noite de maneira a fortalecer a harmonia e a vida comunitária da escola. Além disso, queria que os presentes ficassem conscientes do amor dos filhos. Esse acontecimento reforçou dentro de mim a aceitação da onipresença dos espíritos.
Agora sei que nunca estamos sozinhos ou isolados. Sinto ondas de alegria diante da possibilidade de comunicação interdimensional que se abre para mim. Agora sei para onde minha missão nesta vida está me levando. Se eu puder superar o medo da forte energia de Uriel, meu guia espiritual, e deixá-la fluir livremente através de minha matéria, ela agirá diretamente em meu corpo e no corpo de meus pacientes. Com a energia das mãos, começarei a remover seus bloqueios e, acima de tudo, receberei informações para avaliar e apoiar os tratamentos, que resultarão na melhora imediata de sintomas e doenças. Parece que Benjamin finalmente assumiu sua missão como vidente e agente de cura, superando o bloqueio de seu terceiro olho. O olho foi se abrindo pouco a pouco, e ele hoje desfruta de forte percepção mediúnica e capacidade de cura. Às vezes, ele tinha dúvidas racionais sobre isso, mas acabou aceitando seus talentos de vidente como um dom. A dolorosa energia em sua cabeça diminuiu e se dissolveu aos poucos. Desde sua sessão de ver todas as manhãs, ao acordar, Benjamin recebe uma energia de cura e receitas naturopatas de Uriel e outros guias. Ele escreveu contando-me que não é fácil acostumar-se à poderosa energia de Uriel, e que ainda está aprendendo a deixá-la fluir por seu corpo. Também, que agora está indo bem em sua prática como osteopata. Por sua história, sei que Benjamin nunca foi religioso nem tinha experiência com anjos ou com o mundo espiritual. Quando o encontrei novamente, meses depois de nossa sessão, ele mostrou uma personalidade muito mais viva, aberta e muito diferente de seu comportamento anterior. Agora conseguia rir com sinceridade. Hoje sente uma íntima ligação com a natureza. Esta história mostra, em muitos e diferentes níveis, as causas e consequências de um único trauma espiritual não resolvido, o insondável retrocesso do poder pessoal. Uma profunda cura foi alcançada no corpo físico, nos campos mental e emocional e nos planos energéticos, kármico e espiritual. Benjamin tornou-se consciente de seu retrocesso emocional quanto à falta de poder para lidar com forças destrutivas do pensamento e consequentes sentimentos de culpa. Ele lembrou de marcas de violência de vidas passadas que geraram um medo inconsciente, reprimindo fisicamente para usar seu poder de ajuda, cura, aprendizagem e iluminação. No mundo espiritual, Benjamin teve acesso às prováveis causas kármicas de seu bloqueio. Uma delas foi obstinada e imatura experiência envolvendo seu poder criativo, apesar de suas boas intenções. Isso ocasionou-lhe desastrosa implosão e colapso mental. Fisicamente, em seu cérebro e sistema nervoso, esse tema não era tolerado e isso impelia a relutar contra sua forte e altíssima energia espiritual, 85%. Energeticamente, o bloqueio manifestou-se na região de seu terceiro olho, causando-lhe um profundo medo de ser destruído por seu poder paranormal. Não é de se admirar que, a princípio, a visão de seu terceiro olho tenha levado a estudar cinema. Atualmente, ele vem conseguindo desenvolver outras visões. Imagino que sentem seus pacientes quando olham no fundo daqueles profundos olhos escuros. Sabemos ainda muito pouco sobre antigos e insolúveis problemas que são transferidos a outras encarnações. De qualquer modo, em uma única sessão de ver, Benjamin encontrou profunda compreensão e ajuda espiritual para resolver seu principal bloqueio. Os fatores que contribuíram para essa extraordinária cura foram a disponibilidade, o conhecimento, a compreensão, a integração, o auto-perdão, o amor e a bênção do mundo espiritual. Todos eles interagiram para provocar cura crescente em uma única sessão. Tive o prazer de ajudar esse jovem a descobrir sua missão, aceitar seus dons e o poder de sua energia espiritual para beneficiar outras pessoas. Pode-se argumentar que as mudanças descritas poderiam ter ocorrido como resultado de uma longa psicoterapia ou, quem sabe, até espontaneamente. Entretanto,
Existe uma inequívoca conexão cronológica entre a sessão de VV e as mudanças ocorridas em Benjamin 2 anos depois da psicoterapia regular e logo depois de uma única sessão. Isso nos permite concluir que a sessão de VV agiu como uma centelha de ignição para as percepções acumuladas, provocando a ruptura das barreiras de Benjamin. Afinal, transformação e cura raramente são consequências lineares de uma única causa. Dependem de complexas interações, assim como de dádivas da vida. Certamente, nem toda sessão de VV provocaria tantas mudanças importantes. A experiência de Benjamin foi definitivamente uma iluminação em muitos níveis, mas o resultado principal foi que, juntos, conseguimos remover os bloqueios que o impediam de cumprir sua missão espiritual. 27. Uma viagem para a liberdade. Clare Albinson, Froudson, Cheshire, Inglaterra, advogada, artista, escritora e mestre de Reiki, especializada em regressão terapêutica. A vida de Jodie estava numa maré baixa. Sua infância não fora nada auspiciosa. Ele era moderadamente autista e sofria de uma doença chamada nistagmo, que causava descontrolados movimentos dos olhos. Mais tarde, descobriu-se que ele era disléxico. Então, uma cirurgia de hérnia o deixou com dores terríveis e falta de energia, o que o levou a uma grave depressão. Ele chegou a tentar suicídio. Apesar do autismo e da dislexia, Jodie era muito inteligente em vários aspectos, particularmente em música e arte, mas, por causa de seu problema, era considerado idiota. Ele sentia que a mãe ficava constrangida e envergonhada com ele. Suas doenças e a cruel atitude do avô em relação a ele contribuíram ainda mais para sua perturbação e humilhação. Ele estava confuso e infeliz, pois o contraste entre o que se passava em seu cérebro e o que ele conseguia expressar era fonte de constante frustração. 2 sessões de regressão a VV permitiram a Jodie aceitar suas limitações físicas e encontrar a liberdade para ser feliz. Até então, a vida de Jodie fora um constante desafio. A parte mais difícil era o ressentimento que sentia por ter aquele corpo que, frequentemente, o desapontava. Não conseguia aceitar as limitações que seu corpo e suas muitas deficiências lhe apresentavam. Essa falta de aceitação, provavelmente, era consequência da vergonha que a mãe sentia de sua condição. Não admira que sua autoestima fosse tão baixa. Mas ele queria mudar isso. Precisava se entender e saber qual era seu propósito de vida dentro daquele corpo aparentemente inútil. Queria se livrar de sua terrível depressão e ser feliz. Durante a regressão induzida por hipnose, Jodie relaxou facilmente e logo começou a visualizar imagens de uma bela jovem de 19 anos, que, segundo ele, estava cheia de confiança e vulgaridade sexualmente provocante. Sua vida estava uma confusão em virtude da prostituição e de sua ligação com gente do baixo mundo. Ela engravidara e não tinha para onde ir ou a quem recorrer. Finalmente, ele a viu cometer suicídio, afogando-se no mar. Ele se ouviu dizer a ela, não faça isso. Não faça isso, mas ela fez. Embora ele observasse a ação, na verdade parecia estar se vendo numa outra vida. É interessante notar que, na vida atual, Jodie já se sentira desesperado a ponto de tentar se matar, exatamente como fizera a jovem. Quase sempre, quando alguém comete um erro em uma vida, como o suicídio, o espírito procura uma situação semelhante em outra vida para se testar novamente. Assim, Jodie estava sendo testado e errou novamente ao tentar o suicídio, mas, como a tentativa fracassou, recebeu uma outra chance. Depois de atravessar o processo de morte, Jodie encontrou-se com seu guia, Galcin. Por conta de seu baixíssimo nível de energia, perguntou ao guia se havia encarnado com energia suficiente para as tarefas que devia cumprir nesta vida. A resposta foi não, e por isso houve um acordo de que em breve ele receberia mais. Pelos 5 ou 6 minutos seguintes, Jodie recebeu um incrível fluxo de energia. Durante esse período,
Disse que parecia ter sido plugado a uma fonte de eletricidade que o deixara muito energizado. Olhando para ele e ouvindo-o, era fácil ver que a mudança fora substancial. Esse reforço de energia pode ser apenas temporário, mas parece ter sido suficiente para suas necessidades porque Jodi contou que, durante 4 dias, sentiu-se fantástico. Nota: como a energia espiritual é homogênea, a porção deixada no mundo espiritual durante uma encarnação não é diferente da composição da porção que é trazida para a Terra. A diferença está no volume. O que importa saber é que não podemos receber energia permanentemente durante uma vida. O reforço de Jodi foi temporário. A decisão de trazer uma certa quantidade de energia é tomada, no mundo espiritual, com base em diversas decisões do espírito, principalmente em relação ao corpo escolhido como hospedeiro para a próxima vida. O reforço de energia tem de ser temporário porque, quando o espírito se une ao cérebro humano no estado fetal, ocorre uma delicada operação de fusão, e, no processo, o cérebro adapta-se a uma determinada quantidade de energia. Aumentá-la de maneira permanente, ou mesmo temporariamente, se o aumento for excessivo, poderá queimar os circuitos, como disse-me um paciente. Poderia abalar ou mesmo danificar o tecido cerebral. Entretanto, podemos receber uma carga temporária, fornecida por nós mesmos ou com a ajuda de um guia, durante períodos de trauma, como num acidente de carro. No coma, durante o sono ou numa crise emocional, algumas pessoas conseguem ter acesso a seu depósito de energia imortal no mundo espiritual. E nossos guias quase sempre fazem isso para nós por vontade própria, enquanto rezamos pedindo ajuda, durante a prática da yoga ou de profunda meditação. Fim da nota. Logo depois de nossa primeira sessão, estourou uma bomba. Jodi foi preso por suspeita de estupro. Foi trancado numa cela, interrogado e acusado pela polícia. Depois de libertado, fui obrigado a deixar sua casa e viver longe de seu bairro. Seu mundo estava de cabeça para baixo. A mulher que o acusara não só negara ter consentido no ato sexual, mas também qualquer relacionamento anterior entre eles. Foi uma fase angustiante para Jodi, mas ele me disse que, graças à regressão e à carga extra de energia, tivera coragem para enfrentar a crise, saindo dela mais forte do que esperava. O trabalho ajudara a entender que sua acusadora era uma mulher doente, de quem conseguia sentir pena. Ela teria que viver com sua consciência, enquanto a dele permanecia limpa. Jodi esperou muitos meses pela oportunidade de provar sua inocência, e essa espera foi um suplício. Foi durante essa época de incerteza que Jodi submeteu-se à regressão de ver como complemento da terapia. Não conhecia os livros do Dr. Newton, mas passou pelas mesmas experiências de outras pessoas, o que deu grande autenticidade ao processo. Várias vezes durante a regressão, Jodi expressou uma extrema insatisfação com seu corpo. Sua imperfeição física era o cerne de tudo que estava errado em sua vida. Quando regrediu à infância, lembrou-se de estar sentado no cadeirão, incapaz de falar claramente, embora seu autismo fosse ameno. Descreveu sua frustração porque as palavras se formavam na mente, mas não saíam. Era como se tivesse sido amordaçado. Então regrediu à época anterior ao nascimento, quando estava no útero materno. Ali foi ainda pior, porque se sentia desconfortável, preso numa armadilha. Frustrado, ele achava que seu corpo não era o que tinha escolhido, por isso, chutava com tanta força, que quebrou o cóccix da mãe. Jodi não tinha dúvida de que aquele corpo não combinava com seu espírito. Ele não funcionava como queria, parecia rígido demais. Nunca se sentira adequadamente integrado a ele, e tudo era uma luta. Seria muito difícil para ele superar o desprezo pelo próprio corpo. Mas, enquanto não conseguisse, estaria imobilizado para sempre em sua infelicidade. Depois, visitamos outra vida passada em que também se sentia infeliz com seu corpo. Depois da morte nessa vida,
em sua vida passada mais imediata, vira-se olhando para o seu corpo com total indiferença, com o sentimento de que aquele também não era o corpo certo. Mas, naquele momento, estava morto, livre do peso e do cansaço daquela vida, e se sentia bem. A enorme decepção com os corpos nas duas vidas trazia forte evidência de planejamento kármico. Ao deixar esse corpo anteriormente, Jodie foi atraído por uma energia magnética de alta concentração. Viu uma luz à sua frente que se